Você já foi traído por quem dizia te amar? Já olhou nos olhos de alguém e viu apenas o reflexo da inveja, o frio do abandono, o silêncio do desprezo? A história que você vai ouvir não é apenas sobre um homem vendido por seus irmãos. É sobre como Deus transforma a dor em trono, a cova em propósito e o deserto em destino. Antes de continuar, curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente. Eu confio em Deus mesmo no deserto. Porque depois de ouvir essa história, você nunca mais verá a traição da mesma forma. Você era apenas um jovem de 17 anos. Carregava sonhos demais para alguém tão novo. Enquanto seus irmãos cuidavam do rebanho, você via mais longe. Não pastoreava apenas ovelhas, pastoreava visões. E isso os consumia de inveja. O velho Israel te olhava como se visse o próprio milagre diante dos olhos. Você era o filho da velhice, o preferido, o sinal tardio de um amor que o tempo quase apagou. Quando seu pai te deu uma capa bordada, não era só um presente, era uma coroa. E coroas despertam monstros. Os olhos deles ardiam de ciúme cada vez que a luz tocava o tecido colorido sobre seus ombros. E então, vieram os sonhos. Você contou o primeiro. Viu feixes de trigo se curvando diante do seu. Riram de você, zombaram, mas algo dentro deles começou a ruir. Depois veio o segundo sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de você. Era demais. As palavras ecoaram como trovões. O amor do pai se tornou o combustível do ódio dos irmãos. E o que antes era só ciúme, agora era desejo de morte. Certo dia, quando seu pai o enviou a Siquém para ver seus irmãos, o destino se moveu. De longe, eles te viram vindo e disseram: "Lá vem o sonhador." E naquela frase, o inferno inteiro despertou. Você caminhava inocente sem imaginar que o chão se abriria sob seus pés. Os risos se tornaram mãos violentas, e antes que percebesse, sua capa, símbolo de amor e destino, foi arrancada de você. A poeira subiu, as vozes se calaram, e a escuridão te engoliu. Jogado dentro de uma cisterna seca, o eco dos seus próprios gritos era a única resposta que o céu permitia. Ali sozinho, o sonho parecia morrer. Mas o sonho de Deus nunca morre, apenas muda de cenário. Enquanto você clamava, eles jantavam. Entre o cheiro do pão e o riso da traição, surgiu uma caravana de ismaelitas. Foi quando Judá disse: "Por que matá-lo? Vamos vendê-lo." E por 20 moedas de prata sua liberdade foi trocada como um produto qualquer. O preço de um escravo, o valor de uma promessa não compreendida. Enquanto você era arrastado em cordas, a poeira cobria a estrada rumo ao Egito. Atrás, a capa manchada de sangue enganava um pai em pranto. Diante de você, uma terra estrangeira e um silêncio que gritava mais alto que qualquer voz. Talvez você tenha pensado que Deus te esqueceu. Mas o que parecia abandono era na verdade preparação. O sonho estava vivo, apenas escondido na escuridão. No Egito, as correntes se tornaram sua nova roupa. Potifar te comprou, mas o Eterno te possuía. Tudo o que você tocava florescia, e até a casa do seu Senhor prosperava por sua causa. A bênção que o mundo tenta prender sempre encontra um jeito de escapar. Potifar percebeu que havia algo em você, algo que o ouro não compra, algo que a prisão não rouba, a presença. Mas o inimigo não dorme. A esposa de Potifar te olhava com olhos famintos, desejando corromper o que Deus havia santificado. "Deite-se comigo," ela sussurrou. E você, com o coração queimando em fidelidade, respondeu: "Como posso trair meu Senhor e pecar contra Deus?" Ela insistiu, dia após dia, até o momento em que o pecado te agarrou pela capa. Você fugiu, mas deixou o símbolo da pureza nas mãos da mentira. A mulher gritou. A justiça dos homens se moveu, e o inocente foi lançado à prisão. A capa colorida havia sido trocada por correntes e o sonho mais uma vez parecia distante. Mas até nas grades, Deus estava contigo. O carcereiro te observava e via o mesmo brilho nos olhos. O brilho de quem foi ferido, mas não vencido. As paredes frias da prisão pareciam te engolir. A cada noite,
A escuridão sussurrava mentiras. Se Deus está contigo, por que te deixou aqui? Mas mesmo nas sombras, a presença não te abandonou. O Eterno não precisa de liberdade para agir. Ele transforma masmorras em altares. Os passos ecoavam no corredor, e os gemidos dos prisioneiros se misturavam às tuas orações silenciosas. O carcereiro, sem entender por quê, confiava em você. Havia algo diferente, uma luz que nem o ferro conseguia aprisionar. Foi ali, no esquecimento, que os sonhos voltaram. 2 homens do palácio, o copeiro e o padeiro do faraó, haviam sido lançados na cela, cada um com um sonho que o perturbava. Eles te olharam desesperados e perguntaram: quem poderá nos interpretar? E você respondeu: as interpretações pertencem a Deus. Contem-me o que viram. Enquanto o padeiro falava de cestos e pães devorados por aves, o copeiro narrava videiras e uvas espremidas em taças de ouro. Você ouviu e discerniu. Disse ao copeiro: em 3 dias serás restituído ao teu posto. E ao padeiro: em 3 dias perderás a vida. E tudo aconteceu como você dissera. Mas quando o copeiro saiu livre, esqueceu de você. As portas da cela se fecharam de novo, e o tempo se arrastou como um inimigo invisível. 2 anos se passaram. Nenhuma notícia, nenhum som. Apenas o eco da promessa. Mas o silêncio de Deus não é negação. É o som da preparação. Até que uma noite, o próprio faraó sonhou 7 vacas gordas, depois 7 magras. 7 espigas cheias, depois 7 mirradas. Nenhum mago, nenhum sábio, ninguém conseguia interpretar. Então, o copeiro lembrou de você. A lembrança que dormia no esquecimento foi despertada pelo sopro de Deus. O rei ordenou: tragam o hebreu. Você foi tirado da cela, barbeado, vestido, preparado. Mas o brilho em teus olhos não vinha das roupas, vinha da presença. Diante do trono, o faraó disse: ouvi dizer que você interpreta sonhos. E você respondeu com firmeza: não eu, mas Deus dará ao faraó uma resposta de paz. O silêncio se fez no salão. Então você explicou: os 2 sonhos são um só. 7 anos de fartura virão, seguidos por 7 anos de fome. Deus revelou o que está para acontecer. As palavras tocaram o coração do rei como fogo. Ele te olhou com admiração e disse: há alguém mais sábio que este homem, em quem está o Espírito de Deus? Naquele instante, o prisioneiro virou governador. O anel real foi colocado em teu dedo, colares de ouro em teu pescoço, e o trono do Egito se curvou diante do propósito. O que era vergonha virou autoridade. O que era cova virou coroa. O que era silêncio virou voz. E o mundo veria que o sonho de Deus nunca morre, apenas amadurece na dor. Os anos de abundância chegaram, e o Egito floresceu como nunca antes. O solo parecia cantar sob teus pés. Os armazéns se enchiam de grãos até o teto. O povo te chamava de Zafenate-Paneia, o homem que fala com Deus. Você se casou, teve filhos, e por um momento achou que a dor havia ficado no passado. Mas o propósito de Deus nunca se limita à tua paz. Ele se estende até o coração de quem te feriu. E então, os anos de fome começaram. A terra secou, os rios se calaram, e o desespero invadiu as nações. Do outro lado, em Canaã, um velho pai chorava, e os irmãos que te traíram sentiam o peso da escassez. A notícia correu como vento: há pão no Egito. Eles vieram. 11 homens atravessando o deserto, famintos, cansados, e sem saber, marchavam rumo ao reencontro com o destino. Quando te viram, não te reconheceram. Mas você os reconheceu. O passado inteiro se levantou diante de ti. Aqueles que te venderam agora se curvavam em busca de pão. O sonho se cumpria diante dos teus olhos, não com orgulho, mas com lágrimas silenciosas. Você falava com eles através de intérprete, testando o coração de quem um dia te jogou na cova. E enquanto a fome se espalhava pelo mundo, o propósito de Deus começava a florescer novamente, no meio do deserto da memória. Você os observava em silêncio. Eram os mesmos rostos, mais velhos, mais cansados,
mas ainda marcados pela culpa. Dentro de você, o menino sonhador lutava com o homem ferido. O coração queria abraçar, mas a alma lembrava da cova, do frio, da venda, do choro que ninguém ouviu. Então você decidiu testar seus corações. Mandou que Simeão ficasse preso e que os outros voltassem com Benjamim, o mais novo. Queria ver se ainda seriam capazes de trair outro irmão. Eles hesitaram, temeram, mas voltaram com ele. Quando você viu Benjamim, o sangue gritou nas veias. Era o rosto da sua mãe, o eco do amor perdido. A emoção te venceu. Você saiu às pressas, trancou-se em outro quarto e chorou. Lágrimas antigas, guardadas por anos, desabaram como chuva sobre o deserto do Egito. Mas o teste ainda não havia acabado. Você mandou colocar seu cálice de prata na bolsa de Benjamim. Quando o roubo foi descoberto, os irmãos se desesperaram. Judá se lançou aos teus pés e disse: "Deixa o menino ir, leva-me no lugar dele." E naquele instante, você percebeu. O coração deles havia mudado. A dor deu lugar à misericórdia. E o perdão que dormia no fundo da tua alma começou a despertar. Você não suportou mais. O palácio inteiro ouviu o som do choro que rompeu anos de silêncio. Mandou todos saírem e, tremendo, revelou a verdade. Eu sou José. O tempo parou. Os irmãos ficaram imóveis como estátuas vivas diante do impossível. Você se aproximou com lágrimas queimando o rosto e disse: "Não tenham medo. Não foram vocês que me enviaram ao Egito. Foi Deus. Ele me trouxe antes de vocês para salvar vidas." Aquele momento não era vingança. Era redenção. O passado foi lavado nas lágrimas do perdão. Você abraçou Benjamim e ele chorou em teus ombros. Depois, um por um, abraçou os outros irmãos. O peso de anos caiu por terra. A notícia se espalhou rápido. Os irmãos de José estão no Egito. O faraó ficou feliz, mandou carroças, roupas e provisões. Disse: "Tragam o pai de José e vivam na melhor terra." E assim, o velho Jacó, que havia chorado por um filho morto, agora seria chamado a contemplar o impossível. O deserto terminou. O propósito se revelou. E o que começou com uma capa manchada de sangue agora terminava com uma nação inteira sendo salva pela mão daquele que um dia foi vendido como escravo. Você esperou ansioso. Quando a carruagem se aproximou, viu ao longe o rosto que jamais esqueceu. O pai que chorou por ti tantos anos. Desceu correndo, lançou-se ao pescoço dele e chorou como criança. O velho Israel, com os olhos marejados, sussurrou: "Agora posso morrer em paz, pois vi teu rosto e sei que estás vivo." A promessa estava completa. A dor se transformara em plano. O Egito agora era refúgio, e a fome, apenas lembrança. Você cuidou do pai, dos irmãos e de todos os que vieram contigo. Deu-lhes a terra de Gósen, e ali o povo prosperou sob tua liderança. Mas dentro de ti havia algo mais profundo. A consciência de que tudo, cada lágrima, cada noite de prisão, cada traição, fazia parte de um desígnio divino. Deus não te levou ao Egito para te ferir, mas para te elevar. Jacó viveu seus últimos anos em paz e te abençoou antes de partir, declarando sobre ti: "José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro." Essas palavras ecoaram como profecia. Você era o homem que Deus usou para quebrar a maldição e gerar vida onde só havia dor. Os anos se passaram, e você viu gerações nascerem sob o sol do Egito. O menino dos sonhos se tornou o ancião dos propósitos. Viveu para ver filhos, netos e bisnetos caminhando entre os campos que um dia foram desertos. Mas o coração que um dia ardeu de dor agora ardia de gratidão. Você entendeu, enfim, que cada lágrima teve um motivo, que o sofrimento foi apenas o molde de um plano eterno. Quando o pai partiu, os irmãos temeram que a vingança enfim viria. Se prostraram diante de você e disseram: "Seremos teus escravos." Mas você olhou para eles com olhos de compaixão e respondeu: "Não tenham medo. Acaso estou no lugar de Deus? O mal que vocês planejaram contra mim, Deus transformou em bem, para salvar muitas vidas." Essas palavras atravessaram os séculos.
tornaram-se farol para todos os que sofrem sem entender. Porque você não foi apenas um governador. Foi o reflexo vivo da misericórdia. O Egito te coroou com ouro, mas o céu te coroou com um propósito. Antes de morrer, você deixou um último pedido. Quando Deus visitar o seu povo, levem meus ossos com vocês. E ali, no silêncio do Egito, a promessa permaneceu viva, porque Deus sempre volta onde há fé. Agora olhe para a tua própria história. Talvez você esteja na cova, ou preso em algo que não entende. Mas assim como José, o que parece fim é apenas o cenário onde Deus vai provar que nunca te deixou. A cova não te enterrou, te preparou. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente. Mesmo na prisão, eu confio em Deus, porque o mesmo Deus que esteve com José também está com você, mesmo nas sombras,